Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou adicionar aqui o Dr. Henrique. Felipe, a Assembleia é virtual, tá? O Dr. Henrique é diretor da CVM. Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia. Eu Que bom. tô animado, viu, Eduardo? Tá animado? Por quê? Tô animado. Primeiro porque eu não entro no Instagram, não conhecia como é que funciona o Instagram, né? Tenho o Instagram há anos. Sabe quando a empresa te pede para acompanhar as publicações que estão no Instagram? Então aí eu entrei no Instagram. Estou É, ansioso para ver como é que a gente. tem até a Cristiane, acabou de entrar aqui. Ela realmente é uma amiga, uma cliente, mais que cliente, é uma amiga minha, é ela e o marido dela. E, de fato, ela entrou e falou assim, hoje eu quero assistir o Henrique. Veio te prestigiar. Principalmente Oh, por causa maravilha, Cristiane. Beijo para você. desse tema, porque eles são acionistas de uma SA e eu falei que a gente já conversaria sobre questões genéricas, enfim, etc. Mas a discussão era essa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas realiza ou não realiza assembleia virtual? Vou te explicar depois o porquê. Mas é um tema engraçado. Como é que você está? Ótimo. Bom, todo mundo com limitações, né? Todo mundo com... Mas fora o que não tá bom, o resto tá ótimo. Exatamente. Mas, então, primeiro eu queria. A gente está vivendo aí, não sabe se libera, não sabe se não libera, a pandemia, né? Tá uma coisa meio complicada, mas vamos vivendo, fazendo o nosso, que daqui a pouco a gente sai dessa situação, né, meu cara? Espero que brevemente a gente consiga voltar à nossa vida normal. Normal, eu não sei se a gente vai voltar. Exatamente. Eu acho que a gente vai bater um papo aqui, a gente combinou, para quem já está nos acompanhando, para a gente dar uma aula mais monótona aqui sobre assembleias digitais, a gente bater um papo sobre isso. E falar de assembleia digital envolve a gente falar de tudo isso que mudou na nossa vida. Está todo mundo trabalhando digitalmente, Sim, estudando digitalmente. O Congresso legisla por meio eletrônico, digitalmente, julga-se por meio digital, os poderes por meio digital, né? sim. Atendimentos até em alguns países clínicos por Acentuou meio de muito. uso de Acentuou por muito. videoconferência. Então é por isso que quando você propôs o tema Assembleia Digital, alteração ou disrupção, um pouco forte a disrupção, mas dentro desse contexto todo que a gente vive, faz todo sentido falar em disrupção, não aqui Perfeito. especificamente, mas nesse contexto todo. E aí, bom, vai ser uma aula a gente falar um pouquinho mais também da Com mais uma certeza. faceta da vida que vira digital, né, Eduardo? Então, é exatamente isso. Concordo no gênero e grau. A provocação, quando a gente estava conversando da disrupção, eu até brinquei que seria provocativo, até quando eu publiquei, provocativo, porque a disrupção, ela traz um gancho de disrupção profissional, como você falou, do trabalhar remotamente, enfim, o julgamento remoto, ou uma disrupção no mundo jurídico, basicamente também, né? O nosso mundo, nosso meio jurídico aí mudou muito. Mas também a gente pode falar, é um gancho para falar sobre disrupção nas relações interpessoais também, né? Que eu espero que haja alguma mudança positiva com o que a gente está vivendo. Mas eu queria, meu caro, primeiro, te agradecer muito, muito mesmo a presença aqui hoje. É um privilégio tê-lo como um amigo e um colega profissional. É uma honra tê-lo aqui na ESA, né? Para a escola, engrandece muito o nosso trabalho. A gente tem feito bastante live. Poder contar com nomes como o seu engrandece muito o trabalho que a gente tem tentado fazer. Eu até tenho falado, eu fiz algumas lives de um tempo para cá, e essas lives eu falo, graças a Deus eu consigo chamar pessoas que eu gosto, mas que o fator de gostar não é o suficiente para eu convidar. Além de eu gostar pelo como amigo, eu tenho você como uma referência profissional inenarrável. Então, não foi apenas, eu deixo muito claro isso nas lives, não convido por cortesia. Tipo, eu acho que o seu currículo já fala por você, mas não convido por cortesia, convido só por competência. Graças a Deus a gente pode marcar um show depois.
quando voltar ao normal. Tomara. Mas te agradeço muito mesmo a presença, ter aceitado o convite de pronto, trabalhado no tema comigo, se disposto a acessar o Instagram, que é uma ferramenta que você não curte muito usar, mas o Moreira está aqui comigo. Tá? Muito obrigado mesmo, meu amigo. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Você é muito gentil, assim, pelas palavras. Olha, eu não tinha acessado o Instagram, mas eu tinha visto assim, no YouTube o Fábio Porchat, aquelas entrevistas que ele faz periodicamente no Instagram. Estou vendo aqui, assim, não é nada engraçado o que a gente vai falar, né? Não é como ele, nem tão interessante, mas assim, é essa ferramenta. É um prazer estar aqui falando com vocês. Uma colega que está acompanhando disse que essa ferramenta tem ajudado muito ela também. Mostra como é que está todo mundo migrando, mais ou menos naturalmente, para essas novas ferramentas, né? Sim, com certeza. Não, eu tenho Eu dado não sei aulas online. Eu dei aula para Porto Alegre, Recife, para outros estados até. E no começo, o curso era presencial. Então houve uma resistência, porque presencial, para digital, há aquele preconceito. Mas aí eu percebi que os alunos mesmo registraram isso na participação, como havia um preconceito, e era um preconceito infundado mesmo, porque pode funcionar muito bem. Pode, é óbvio que eu adoro o contato pessoal, mas o online também ajuda muito, né? Realmente a gente pode manter um nível bom de aula, mesmo que seja online, né? Pode. Eu acessei, não sei se você viu também, a Google preparou uma apresentação mostrando que o mundo não será mais o mesmo. Você procurar aí, jogar no próprio Google, né? Google, o mundo não será mais o mesmo, apresentação. Você vai encontrar algum site que está disponibilizando essa apresentação. E ele mostra. Primeiro, é muito interessante, porque o Google consegue trabalhar com as ferramentas de pesquisa e mostrar quais são os temas que estão sendo mais pesquisados, a partir de que data. Então, mostra, por exemplo, os brasileiros, na hora que anuncia aquele auxílio para quem está sem renda, para os autônomos, aí mostra, procura auxílio do governo, Covid-19, Caixa Econômica, horário de funcionamento. E a partir das pesquisas que as pessoas estão fazendo, por meio de inteligência artificial, todo mundo hoje em dia já ouviu falar sobre isso, acaba percebendo quais são as tendências. E vai mostrando como é que as pesquisas mostram mudanças de tendências em todos os setores do nosso cotidiano. No final, eu recomendo mesmo para quem está acompanhando, porque é bem interessante. No final, ela fala, olha, o que configura disrupção? Tem a teoria das forças futuras, que são as forças macros de mudanças que um líder não consegue controlar. Diz que são 11 as forças macro. Então, distribuição de bem-estar, educação, infraestrutura, governo, geopolítica, economia, saúde pública, tecnologia. Bom, e mostra que todos esses aspectos, essas forças de mudança, todas elas, em alguma medida, foram impactadas pela crise sanitária. Então, educação. A forma como é feita a educação hoje mudou drasticamente. Você é pai, eu sou pai também. Sim. Meu filho até há uma hora atrás aqui estava acabando a aula de homeschooling dele. Isso muda ainda mais para quem está numa fase inicial da vida. O governo tem agido de maneira diferente em relação à sua população, até a sua forma de se comunicar. Sim. Geopolítica, esse conflito geopolítico mais presente, as fronteiras sendo fechadas entre os países e novas tensões surgindo. Economia, em toda a grande crise, foi assim na crise de 2008, também na crise sanitária, há sempre uma certa concentração de renda, uma modificação, inclusive, no perfil das empresas. Saúde pública, nem se fala de uma crise sanitária, o quanto que saúde pública não mexeu. Sim. Meio ambiente. E esse é um aspecto positivo, né? A gente começa a ver, você está aí no Rio, eu estou aqui em Brasília, mostrando como é que está agora a situação da lagoa, ou como é que está a situação das praias, a melhoria que tem por diminuição do consumo, mudança da forma de viver e o impacto sobre o meio ambiente. Então, assim, todas essas 11 forças dessa teoria das forças futuras, todas elas foram impactadas em tecnologia nesse sentido. O consumo de banda larga, isso também está no estudo do Google, mostrando pesquisa sobre banda larga, preço de banda larga, aumentar a banda larga, porque todo mundo quer poder fazer
uma videoconferência, uma teleconferência sem a banda Sim. cair, o uso de tecnologia para diversos serviços, inclusive esse que a gente vai falar hoje, que é as assembleias digitais de acionistas, assembleias digitais de debenturistas, de outros valores imobiliários. Como é que a gente chegou até aqui? Então, é dentro desse quadro todo de disrupção, não voltaremos a ser como éramos antes dessa crise. Dentro desse quadro, a mudança no aspecto da tecnologia impactou também as companhias no formato de realizar esse que é o mais importante evento, um marco no ano da companhia, que é a sua Assembleia Geral. Então, é nesse contexto que a gente vai começar a falar sobre a Claro. Assembleia, aí eu vou um tema para aqueles que nos acompanham, a Assembleia Digital de Acionistas e Debenturistas. É muito interessante, fazendo esse retrospecto, olha só, a lei das sociedades anônimas ela é de 1976. Então, nós já estamos aqui com 40, quase 45 anos 44 anos da lei. E ela, quando surgiu, ela não imaginava esses meios de comunicação de hoje em dia. É óbvio que não imaginava. Então, quando ela foi escrita, dizia o seguinte, olha, a Assembleia, tanto a especial, aqui a Assembleia Anual, a geral ordinária Sim. ou a extraordinária, ela é realizada na companhia. Em 1976, eu não sei se alguém imaginava uma outra opção para uma assembleia que não fosse fazer, evidentemente, num local onde todo mundo se reúne. A gente eu que sou um pouco mais velho, né? Você deve ser mais novo que eu que sou um pouquinho mais velho, assim, até telefone, como é que era difícil ter telefone? O telefone era um ativo. Sim. Sim, ativo. Entrava em inventário, Hoje inclusive, em dia, era objeto de gravame. eu passando ali em Ipanema, na altura da Joana Angélica, tem um orelhão lá. Meus filhos não entenderam o que era aquele negócio ali. Cara, aquele orelhão, até com o telefone, foi o menor sentido você ter um orelhão. Para Mas que em serve aquilo, né? 1976, Para que para não serve? chover, para não pegar chuva, né? Então, você só conseguia fazer uma reunião na própria companhia. E por que na própria companhia? Porque eram lá que ficavam os documentos da vida social. Até porque os documentos eram necessariamente físicos. Sim. Então, quem escreveu a lei imaginou, a companhia vai ser realizada onde? Na Assembleia. A Assembleia vai ser realizada onde? Na companhia. Por quê? Porque lá estão os documentos necessários para se tomar uma deliberação. É lá que os auditores vão examinar os documentos, é lá que vai ser feita a contabilidade, os acionistas lá se encontram, analisam os documentos e deliberam, registram-se em ata, tudo isso por escrito, e está encerrada a Assembleia. Então é óbvio que a lei ia ter esse perfil de exigir de reuniões presenciais e documentos físicos. Só em 2011 é que a Lei 2.431 foi permitir a participação e o voto à distância. Então, 35 anos para poder permitir a participação e voto à distância. As mudanças tecnológicas, elas realmente vêm numa crescente, mas em 2011 já era absolutamente factível fazer reuniões à distância, votação à distância. Foi quando a CVM começou regulou em 2015, 4 anos depois de audiência pública, um processo transparente, regulou o voto à distância. Olha só, você manda antecipadamente os acionistas um boletim de voto com as opções, destacadamente para a Assembleia Geral Ordinária, porque ali você já sabe, tem uma pauta específica para esse tipo de assembleia. Então, toma aqui um boletim antecipado e você vota, isso vai ser checado para saber a sua posição de acionista ou não. E a partir de um mecanismo que, a meu ver, é um tanto rígido e burocrático, ao final você computa seu voto à distância e o boletim de voto à distância, mesmo com as vicissitudes, ele é um sucesso. Hoje em dia ele é um sucesso até para quem participa, os investidores institucionais realmente gostam muito do nosso boletim de voto à distância, inclusive comparado com outras jurisdições. Isso foi em 2011, regulado em 2015. Antes disso, a lei previa os chamados pedidos públicos de procuração, que é algo que faz muito sentido no período anterior. Então, o acionista podia fazer publicar um pedido
público de procuração para que ele pudesse manifestar também em nome de outros investidores. Sim. Hoje em dia, esse tipo de comunicação é muito mais amplo, assim. Então é difícil imaginar um pedido público de procuração com esse formato que é da lei de 76. A evolução tecnológica dos documentos já faria com que a gente imaginasse que em algum momento nós teríamos que migrar para assembleias ainda mais digitais ou ainda mais eletrônicas. E a crise sanitária foi, a crise do Covid-19, sinceramente, um empurrão assim, gigantesco. Porque de uma hora para outra, a opção da reunião necessariamente física era impossível. Ali, quando a gente mudou, ainda não se vislumbravam os lockdowns, mas já havia diversas medidas de isolamento social. Pessoas de grupo de risco não queriam participar das reuniões, com toda razão. Tá? Um evento que pode ser realmente multitudinário ou não, depende da participação, mas foi um grande empurrão para que a gente pudesse finalmente disciplinar as assembleias inteiramente digitais. A gente já tinha lá em 2015 previsto o voto à distância e também a possibilidade de um sistema eletrônico. Só que isso nunca foi utilizado. Você podia fazer a física, o boletim de voto à distância e prever uma participação eletrônica. E a participação, nos nossos normativos, a gente depreende como acompanhar e votar. Sim. Então, a gente já previa a possibilidade de termos sistemas eletrônicos facultativos. Mas, como eu disse, aqui a crise sanitária foi um super empurrão. Ou faz ou faz. Precisamos prever e, a propósito, criar um mecanismo que desse segurança. Não, e ainda mais diante de um cenário que a gente não tem expectativa de retorno, né? E por mais que haja um fim, vamos chamar de fim, do isolamento, quem principalmente no grupo de risco, sem ter uma vacina, vai continuar se sentindo desconfortável de participar de um conclave societário, né? Então a gente pode voltar, mas eu converso muito sobre isso. O voltar é muito relativo. Então, é o que você está falando, a gente viu a evolução europeia, como é que a pandemia foi conduzida, e como é que ela foi agressiva, e a gente comemorou anteontem, a Espanha computando mortos, né? Mas depois de quanto tempo? Uma mortalidade enorme. E quando é que a gente volta para a realidade? Então, com certeza, a gente observando esse cenário, esse movimento, não tem muito o que fazer. Vai ter que dar um empurrão mesmo, vai ter que ir para frente. Você não pode parar com o mercado, né? Com certeza. Exatamente. Não volta ao normal. Então, se hoje em dia todas as restrições fossem levantadas, um grupo relevante de pessoas ia ficar bastante reticente em voltar a manter o mesmo convívio social. Então, hoje não são só as medidas federais, estaduais ou municipais que impedem o congraçamento social. É efetivamente a consciência de cada qual, né? É o medo. É o medo. E não foi só aqui no Brasil. Como é uma crise mundial, Alemanha, França, Itália, diversos outros países relevantes, com mercados nacionais relevantes, modificaram as suas regras, ou modificaram regras escritas ou recomendações para prever ou fomentar assembleias digitais anuais de acionistas. Isso é um movimento mundial. Os Estados Unidos, no final vou falar um pouquinho sobre a situação dos Estados Unidos, para a gente entender, ter uma perspectiva de futuro, na minha avaliação, pelo menos. Mas no mundo inteiro isso aconteceu. Porque era inevitável, impossível. Mesmo aquelas que tinham evitado, porque há uma discussão sobre se os investidores conseguiriam ou não participar eficazmente de uma reunião totalmente digital. Então, várias jurisdições não previam só a híbrida. Os Estados Unidos já previa, e é por isso que vale a pena te ver o que isso significou para trás para uma jurisdição que já tinha assembleia digital. Mas quem não previa também passou a prever, porque simplesmente não havia uma outra opção. Faz parte disso que a gente estava falando agora, de uma mudança inevitável da forma de você trabalhar. Não só a gente, não só nossos filhos, mas também uma pessoa jurídica, uma companhia aberta. Claro. Agora ela precisa trabalhar por meio eletrônico. Qual é a situação hoje? Hoje você pode ter uma reunião presencial, toda presencial? Pode. Você pode ter uma reunião híbrida, é assim que é chamado lá fora, híbrida. Aqui a gente chamou de
de parcialmente digital, mas essa híbrida. Você tem um componente, um elemento que é presencial, as pessoas vão lá para a reunião, mas quem não quiser ir, participa por meio eletrônico. E você tem a opção de uma assembleia inteiramente digital. A gente previu que, para fins jurídicos, até para fórum de eleição, discussões judiciais, o local da reunião é a sede, apenas formalmente, mas ela acontece aonde? Ela acontece por meio digital. E aqui é até interessante, já que está nesse bate-papo mais descontraído, Eduardo, com a participação aqui das pessoas, eu estou vendo aqui todos os recadinhos e tal. A gente estava numa discussão seguinte, seria uma assembleia virtual ou uma assembleia digital? Qual é a diferença entre o termo virtual e o digital? O virtual, e aí essa minha explicação justifica por que a gente escreveu digital, tá? Porque o virtual é aquilo que não existe de verdade. Ele é apenas uma ideia. Então, por exemplo, você pode ter uma biblioteca virtual. Que não existe esse local, biblioteca, na internet. Não existe esse local. Mas existem diversos livros digitais. Os livros existem no formato eletrônico. Perfeito. E um local que não existe de verdade, mas que você encontra virtualmente na internet, que congrega livros digitais, é uma biblioteca virtual. Então, a biblioteca é virtual e os livros são digitais. Como a assembleia efetivamente existe, ela ocorre, mas ela ocorre por meio eletrônico, ela é uma assembleia digital. Ela ocorre por meio eletrônico. Você poderia chamar ela de uma assembleia virtual se você imaginar que o local físico dela não existe. Ela está acontecendo num local físico que não existe, então por conta disso ela é virtual. Só a partir dessa perspectiva. Mas para todos os outros, os atos que são realizados são atos eletrônicos, mas por meio digital. Envio de documentos por meio digital. Então aqui a gente vamos chamar de assembleia digital. E o virtual, para quem utilizar, assim, a leitura porque acontece num ambiente que não existe fisicamente, então nesse sentido ela é virtual. Escolhemos o digital por conta disso. Bom, o que a gente precisava, então, para garantir um pouco de segurança para essa assembleia digital? Já existem diversos órgãos de recomendação de governança. O que você precisa ter para garantir a efetiva participação dos investidores, dos acionistas, numa assembleia anual? A gente optou por não trazer uma lista fechada. Sempre que você traz uma lista fechada, você cria dificuldade para o futuro, né? Com certeza. Então a gente pensou, olha, você precisa, quando você for convocar essa assembleia, você precisa dizer antecipadamente o formato dela. As pessoas precisam saber antecipadamente. Ela é presencial, ela é parcialmente digital, ela é inteiramente digital. Se ela for parcialmente ou inteiramente digital, você precisa, nessa convocação, dizer quais são os requisitos de acesso. E como ela vai proceder, como é que você precisa proceder para poder acessar, onde você encontra os documentos necessários. Tendo esse disclosure, você consegue criar a sua assembleia digital. A gente mudou algumas coisas em relação à assembleia física, porque a mudança de instrumento, a mudança de estrutura, de forma de trabalhar, acaba mudando a própria reunião. Claro. Quando a assembleia era só presencial, a nossa regra dizia o seguinte, olha, sendo só presencial, a companhia pode pedir que o acionista entregue documentos antes. Quais documentos? Principalmente os documentos que comprovam que ele é um acionista. A condição dele. A condição de acionista. A companhia pode exigir, mas o acionista pode entregar a qualquer momento, até o começo dos trabalhos. E isso vinha funcionando um outro caso de maior dificuldade, porque o acionista acaba que não encontra o local e não chega lá para conseguir apresentar o documento e tal, mas fora esses casos menos comuns, funcionava. Quando você permite uma assembleia digital, você já imagina que o número de participantes vai aumentar. Com certeza. Isso é um fato. Isso é um fato. Hoje, agora há pouco, a gente concluiu um julgamento eletrônico de 4 processos lá na CVM.
A audiência que a gente tem em julgamentos eletrônicos é muito maior do que a gente tem em julgamentos presenciais. Então, a gente teve 130 pessoas conjuntamente na primeira reunião, chegando a 190 entrando e saindo, e era um processo relativamente comum. Não era um processo de interesse público, desses que a CVM julga de vez em quando. Com muita Então, a gente teve repercussão. uma audiência, muita repercussão. E tivemos um número que a gente não tem nem nos casos de maior repercussão na CVM. Então, quando a gente disciplinou a Assembleia Digital, a gente pôde dizer isso também. Olha, precisamos considerar que o número de pessoas que vão chegar na última hora para apresentar documentos vai ser muito maior. Se a gente disser que essas pessoas podem apresentar os documentos até o último minuto, antes de começar os trabalhos vão ter dificuldade para serem começados Você vai na viabilizar. hora certa. Vai viabilizar. Então, olha, para quem vai participar por meio digital, a companhia pode fixar um prazo anterior de 2 dias, justamente poder organizar os trabalhos. Então, isso mudou um pouco o formato de proceder. A gente tinha uma situação, quando a gente criou a norma, que algumas companhias podiam estar na iminência de realizar suas assembleias. A gente, pela primeira vez, primeiro que a gente editou essa instrução em tempo recorde na CVM. Nunca houve uma instrução com uma audiência pública tão rápida e editada definitivamente tão rápido na história da CVM. Gostei muito de ter participado desse esforço, que foi muito bem sucedido, Eduardo, porque todo mundo compreende. Sim, claro. Num tempo como esse, quando você fala, olha só, estamos botando aqui uma minuta de norma, queremos as contribuições, sugestões em uma semana. Ninguém achou uma semana pouco tempo, por quê? Porque sabia que era importante, sabia que era urgente e que era o prazo máximo que a gente podia dar. Teve quem dissesse, inclusive, o seguinte, por que vocês estão abrindo audiência? Isso aqui é urgente, publica logo a norma. Mas foi ótimo. Fizemos uma minuta nossa, em pouquíssimo tempo. Uma semana de contribuições, todo mundo contribuiu. Muita gente contribuiu, todo mundo. Força de expressão aqui desse nosso jeito informal. Muitas contribuições importantes. E, ao final, a norma melhorou muito por conta dessas contribuições. Uma semana de audiência pública. Mas o fato é, já tinham companhias com assembleias marcadas. Bom, assembleias de que tipo? Assembleias presenciais ou, no máximo, parcialmente digitais com o que já havia na instrução anterior. A gente precisa prever que quem já estava com uma assembleia marcada, constando os prazos que você precisa de editais de convocação, pode simplesmente publicar um fato relevante e dizer, olha, a minha assembleia de daqui a 5 dias ia ser presencial, mas agora ela vai ser inteiramente digital, os documentos você encontra aqui, prazo tal para entregar documentos, etc., e, felizmente, funcionou. Funcionou perfeitamente. O que a gente viu até agora é 100% de satisfação, assim, de elogio com o formato. E eu sinceramente, dedico isso aí às contribuições que vieram na audiência pública. É claro que a gente não acolheu todas, até porque às vezes uma contribuição é no sentido contrário de outra. Não dá para acolher nunca, a gente consegue acolher tudo, mas melhorou muito a norma. E o fato é que, nas sequências, as companhias conseguiram mudar suas assembleias de presenciais para digitais, ou parcialmente digitais, com grande adesão, segurança e não só na realização, como nos registros. A gente já tinha, para fim de registro, a previsão de que quem participa, vota à distância pelo boletim de voto à distância, é considerado como participante e assina a ata. A gente fez a mesma coisa. Olha, quem participa numa assembleia 100% digital, quem participou de maneira eletrônica é considerado presente, é presente mesmo. Esteve lá virtualmente. Né? Virtualmente, estava naquele local físico que não existe, ele estava lá naquele local físico que não existe. Virtualmente, ele estava lá, participou, também virtualmente, porque é o presidente da Assembleia e o secretário que vão lá registrar quem esteve presente porque votou eletronicamente, assinam por meio digital e aquilo lá é o suficiente para fins de registro, inclusive em cartório. Nós transformamos nossa Assembleia, que era
a Assembleia é um órgão da companhia, mas também esse evento societário, transformamos esse evento societário em intrinsecamente digital. O que a gente colocou lá também, que eu acho que vale a pena a gente falar da nossa norma, Eduardo? A gente não quis estabelecer procedimentos específicos para a votação. Seja, por exemplo, o uso de chaves públicas, CCT Brasil, ou o formato de criptografia, ou algoritmo, porque qualquer coisa que você escreve, definindo uma tecnologia, uma ferramenta, aquilo inexoravelmente é destinado a ficar velho, ultrapassado. Com certeza. Então, precisamos criar uma norma que seja tecnologicamente neutra. Porque senão daqui a pouco não tem mais o CD Brasil. Mudou para outra ferramenta qualquer, que seja melhor, mais apta, por qualquer razão. A norma já não presta mais. Então fizemos uma norma que não diz nenhuma tecnologia. Não cita ICP, não diz qual é o formato para mandar documentos ou não. A gente só diz, de maneira geral, que o procedimento eletrônico tem que garantir a identificação das pessoas, a autenticidade dos votos. É recomendável que você tenha um suporte para os seus acionistas, que você grave a assembleia. E basicamente são os requisitos, e entre os quais a gravação é uma grande novidade. Para quem participa de assembleia, assim, não é comum você gravar uma assembleia presencial. E a gente propôs a gravação da assembleia física. Pode até, não sei se alguém hoje em dia pode ir lá e gravar com o telefone, qualquer um grava. Mas o fato é que elas não eram gravadas. Já vi assembleias conturbadas com gravação e muitas vezes ata notarial sendo feita na hora, com o escrevente lá, lavrando a ata notarial junto com a ata da assembleia por causa de conflito, né? Só nesse caso, por causa de briga. Briga? Mas é nas brigas que a gente descobre se funciona ou não funciona. Quando não tem briga, até o pior procedimento funciona. Até a ausência de procedimento funciona. Com certeza. Então, nas brigas é que a gente descobre. E você, falando de notarial, você percebe, o grande instrumento para verificar o que tinha acontecido numa assembleia era ata. É ata. O que foi que uma assembleia? É o que está escrito na ata. A gente colocou, olha, nas assembleias que ocorram por modo digital, elas precisam ser gravadas. E isso eu tenho certeza que vai mudar bastante algumas formas de relacionamento antes, durante e depois da Assembleia. Vai dar atenuada muitas vezes aí, né? Pode ser que as assembleias sejam esvaziadas de algum tipo de deliberação mais conflituosa. Porque uma coisa, numa reunião qualquer uma, você tem diversas discussões verbais e depois você bota a termo os consensos. Acabou. Outra coisa são as discussões verbais mais aguerridas, todas gravadas. Então, não tem a oportunidade de botar a termo depois apenas o consenso. Tudo aquilo foi gravado. Com certeza absoluta. Agora, a Assembleia já não era mesmo o local, e a gente recebeu os comentários, olha, mas a Assembleia é um local que você pode ter informações relevantes da companhia sendo compartilhadas. Isso, se for gravado, pode ser um caso até de vazamento de informação confidencial relevante, da origem a insider trades e etc. Olha, a experiência não mostra que esse é o conteúdo de assembleias de acionistas. Pelo contrário. Se há alguma informação relevante, material, que precisa ser levado ao público, diga-se inclusive dos acionistas, aquilo é feito por um fato relevante. Exatamente. Antes ou depois. E se surgir durante a assembleia, na sequência, aquilo precisa ser divulgado. Não tem uma informação confidencial da companhia que você disse só para toda a sua base acionária e depois não divulga um fato relevante. Então, não é ali que vai acontecer o insider trade e a negociação privilegiada. Não é ali. Né? Mas a gravação a gente colocou por quê? Poxa, mas sendo assim, se pode ser esse novo foco de conflito, antes era só reduzir a termo os consensos, para que exigir gravação da Assembleia? Nossa primeira constatação é a seguinte: hoje em dia é impossível você impedir a gravação de
uma imagem que passa no seu computador, no seu telefone. Mesmo no Zoom, no Teams, que supostamente, participei de um evento, de eu dizer isso, é impossível pedir a gravação. Aí o organizador falou, não, não, Henrique, só quem grava esse evento aqui sou eu. Eu que boto aqui, eu gravar ou não gravar. Primeiro, aí eu mostrei o telefone, que eu podia estar gravando com esse telefone, filmando a tela do meu computador. E segundo, que o que mais tem por aí é programas de gravação da própria tela. Claro. Esses jovens que ficam fazendo live com gamers, tá ali jogando e vai falando, etc., aquilo que transmite ali é a gravação e o streaming da própria tela. Não, você grava, tem... O iPhone tem a opção de você gravar a tela. Se você está fazendo pelo telefone, você grava a sua própria tela. Sim, já é nato, a ferramenta nata. Então, mesmo que a gente não dissesse da gravação, um número indeterminado de pessoas ia ter tudo o que aconteceu na Assembleia de forma gravada. A gente ia ter o conflito entre o gravado e o redigido a termo em ata. Você, poxa, mas olha só, tem violação da intimidade, isso aqui é o documento próprio dos acionistas. É verdade também. Aqui a Amanda falando do Xbox, do Windows 10. Todo mundo sabe gravar a tela hoje em dia. E quem me ensinou a gravar a tela do meu computador foi meu filho. Fez 10 anos anteontem. E pai, olha só, isso aqui você vai estar gravando a tela. Por que você grava a sua tela? Porque eu estou fazendo uma live. Eu estava lá pronto para fazer uma live. Hoje em dia todo mundo consegue gravar a tela. Então, olha, vamos prever a gravação e já vamos, com isso, reorientar a forma como essas relações entre a administração, acionistas, o controlador, o presidente da mesa, como elas vão ocorrer no ambiente digital. A gente, inclusive, resolve um problema desse confronto entre o gravado e o colocado a termo na ata. E não deixa de ser também uma forma de fiscalização do acionista. Olha, eu não participo da redação da ata, tenho tudo gravado. O que não votou, o que alguém disse ou não, de repente não foi assim, foi assado. Então, é uma forma de proteção do acionista. O que a gente imagina para o futuro? É muito difícil contextualizar no Brasil o que vai se dar com as assembleias digitais. Mas a gente tem uma noção do que isso significou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm previsão de assembleias inteiramente digitais e híbridas há muito tempo. Um relatório. Depois até a gente pode compartilhar para quem quiser os links. Pegando um relatório de governança, pegando as 150 maiores empresas, maiores companhias do Vale do Silício, em 2019, indicou o quê? Nas 50 maiores companhias do Vale do Silício, nós tivemos 29 assembleias presenciais, 12 assembleias totalmente digitais e 7 híbridas. As 50 maiores. Entre as 50 e a centésima maior, número praticamente idêntico. E da centésima à centésima quinquagésima, a gente teve 33 físicas, 13 presenciais e apenas uma híbrida. O que mostra o seguinte: num contexto de normalidade, não esse nosso agora de crise sanitária, a gente espera que isso acabe, num período pré-crise, a criação de assembleias digitais não extinguiu as assembleias presenciais. Não extinguiu. Você vai ter média de 1/3 de assembleias presenciais, de digitais e híbridas, e os outros 2/3 de assembleias presenciais. Isso muda muito. Depende do mercado que a companhia atua, do histórico de litígio e de conflito. Dependendo da situação, pode ser, olha, como aqui é conflituoso, a gente não pretende gravar a reunião, ou somos poucos acionistas, ou varia muito de companhia para companhia. É a realidade. E de mercado para mercado, de realidade, mas o que a gente percebe
Assembleias digitais, no período pré-crise do Covid, não acabam com reuniões presenciais. Não era esse o objetivo. Era para ser concorrente mesmo, uma da outra. É uma solução, na verdade, para o momento de crise, né? É uma solução. E assim, tem um site muito interessante do Broadreach.com. Essa é uma empresa que fornece soluções para companhias realizarem as suas assembleias de maneira digital. É interessantíssimo, Eduardo. Recomendo às pessoas que procurem lá e você encontra os arquivos eletrônicos das assembleias inteiramente digitais realizadas por companhias. Procura lá, Assembleia Digital do Starbucks, por exemplo. Interessantíssimo. No Brasil seria um Legal. pouco diferente por conta de questões legais. Mas é interessantíssimo. A Assembleia começa com um show, uma apresentação, um vídeo institucional, mostrando as propostas dos próximos anos, a abertura de novas lojas, política de relacionamento com clientes. Aí, de repente, eles param, traz lá a profissional de relação com investidores, ela fala um pouco da perspectiva da companhia. Antes era todo ciceroneado pelo presidente, depois vem essa a profissional de relação com investidores, conversa um pouco, abre a palavra para um representante de um grupo minoritário que critica a política e fala que nos Estados Unidos o próximo devia ser assim, assado, porque nossos valores na nossa Constituição americana são esses, são aquele outro, então a gente devia fazer o comentário dele, aquilo é registrar. Em determinado momento, a que seria a diretora de relação com investidores, ela falou, olha, então vamos abrir para a votação da nossa pauta de hoje, a pauta do dia. Ela abre a votação, durante alguns minutos nada é mostrado, e as pessoas estão nos computadores ali, votando na pauta, clicando, votando na pauta. Depois disso, a administração do Starbucks aparece toda ela sentada, em bancos, mas até bastante informal, e fica aberta para perguntas. E os acionistas começam a perguntar, olha, qual é a perspectiva que você vê de abertura de novas lojas ou não, e o café, papai, e eles começam a bater um papo pelos próximos 30 minutos com os acionistas das perguntas enviadas. Eles vão respondendo, tirando dúvidas, e encerra-se a Assembleia. Muito interessante. Muito legal. Essa Brothers, que eu recomendo que acesse, depois a gente pode até publicar aqui no link, ela mostrou o crescimento das assembleias inteiramente digitais, em contrapartida à redução do número de assembleias híbridas. Isso é curioso. Então, sobre perspectiva de futuro, o que acontece? Você fazer uma assembleia híbrida, você tem os custos, os cuidados, os desafios de uma assembleia presencial e a mesma coisa para uma assembleia eletrônica. Então, seja naquele primeiro levantamento das 150 maiores empresas do Vale do Silício, seja esse levantamento aqui da Brothers sobre assembleias híbridas inteiramente digitais, o que você vê é uma preferência enorme por aquelas inteiramente digitais. O levantamento deles aqui, eu colando aqui do lado, eles realizaram em 2017 236 assembleias, essa pessoa de serviço, das quais 212, que tem o quê? Praticamente 90%. 90%. Arredondando ali, se a matemática ainda me auxilia, 90% de assembleias inteiramente digitais e 10% de assembleias híbridas. Bom, o que eu imagino? Eu ia te fazer a pergunta. Tem as perguntas aqui para você, mas até uma... eu parei aqui para ler aqui a Flávia Carvalho. Então, só para concluir, o que eu imagino aqui também do nosso mercado? Eu acho que isso também, sabe? Uma boa migração para assembleias digitais. No início, a Broad mostra o seguinte, que no início, assembleias digitais híbridas cresceram juntas. Depois de um tempo, diminuíram as híbridas e aumentaram as digitais. Eu acho que isso faz parte de um período mesmo de transformação da cultura
as pessoas se tornam mais aptas e favoráveis ao instrumento digital. Eu acho que algo assim vai acontecer no Brasil também. A gente deve ter um número maior de híbridos agora no começo, e a partir dos próximos anos uma migração, aquelas que podem migrar para o formato inteiramente digital, e o número de assembleias híbridas diminuir. De presenciais, aí novamente depende bastante da realidade da companhia, e em momentos de normalidade, a gente esperando que algo mais próximo do normal surja em 2021, a gente volte a ter assembleias presenciais. Quer ver um pouco do que estão perguntando para a gente? Eu já Vamos. perdi aqui, eu não sei mexer nisso. Uma provocação até antes, em relação à Assembleia Digital, eu já ouvi alguns questionamentos sobre o risco não de vazamento, mas de exposição para terceiros que não poderiam estar no conclave. Devido ao acionista, enfim, um procurador, outro acionista representando, e aí uma Assembleia Digital, onde ele tem a disponibilidade do computador dele, etc., outras pessoas participarem. Assistindo mesmo, até orientando, enfim, voto, enfim, participando efetivamente. Você vê isso como um risco efetivo ou seria um risco desprezível? Até porque ele assume a responsabilidade com o voto dele, né? Olha, Eduardo, assim como eu falei que era inevitável alguém gravar, é impossível você dizer que aqui do meu lado não tem uma pessoa assistindo essa nossa conversa. Pode ter uma pessoa aqui do lado, não tem. Vou achar que não tem ninguém aqui. Poderia ter, né? Por pouco não tinha. O filho estava querendo estar aqui comigo. Mas poderia ter. Então é possível que sim, um acionista quando está participando, tem alguém do lado. É possível. A gente não diz que as reuniões digitais precisam ter vídeo, tá? Isso não é um requisito da nossa instrução. Na ideia de ser neutro mesmo, se conseguirem fornecer, criar um sistema eletrônico que todo ele é por meio de teleconferência, garantindo que o acionista consegue acessar os documentos previamente, consegue se manifestar, a gente não fala do vídeo. Mas sim, é possível que alguém... E até por teleconferência, ele pode estar botando para as pessoas escutarem? Pode estar botando. Se o voto for por senha, ele pode passar a senha para alguém votar no lugar dele? Pode. Tem como garantir que isso não vai acontecer? Não. Efetivamente, não tem. É uma responsabilidade dele. Então, é ele que é detentor desse sigilo, é ele que é o autorizado e é ele que vai ser o responsável por qualquer ilícito que decorra da violação dos deveres que a ele incumbe. Perfeito. A responsabilidade é dele. É dele. É dele. A Flávia perguntou aqui quais os principais desafios no Brasil e se as empresas têm cultura para adotar novos meios digitais, provavelmente, para perpetuar isso, acredito eu. Olha, esse foi um empurrão o da Cris, é muito importante. Por quê? Ao contrário de outros mercados, o nosso mercado, as nossas companhias, elas têm um percentual de dispersão acionária menor do que, por exemplo, os Estados Unidos. Então, lá vocês companhias com alta dispersão acionária. Aqui você tem um número maior de companhias com controlador ou até de companhias com perfil familiar. Sim. Isso muda mesmo, na teoria da agência, a forma de relacionamento do controlador com os seus acionistas minoritários, com a administração da companhia. Permitir assembleias digitais significa permitir maior participação dos minoritários. Uma companhia como a Eletrobras, como a Petrobras, que tem milhares e milhares de acionistas, quando você traz todos eles para a assembleia, isso tem um efeito. A capacidade dos minoritários aumenta. Porque eles só precisam acessar um determinado sistema eletrônico, uma determinada data. Isso muda as relações societárias. E a gente precisa desse empurrão para poder forçar a previsão de assembleias parcialmente digitais inteiramente
digitais. Temos cultura? Não. Cultura é algo que você ganha com o tempo. Não temos mesmo. Mesmo as empresas de recomendação de voto, o Glassviews, elas têm bastante reticência com a Assembleia Digital. Porque os próprios investidores institucionais, esses grandes, aqueles que não são controladores, mas têm fatias importantes da companhia, 2%, 3%, 4%, 5%, seja como for, perceba que quando a outra parte da minoria, vamos imaginar um caso hipotético, você tem um grande controlador com 50%, outros grandes que não são controladores, mas que têm fatias importantes da companhia, e uma parte pulverizada enorme. Essa parte pulverizada enorme, se ela não participa da Assembleia, isso tem um efeito. Pulverizada participa e consegue, de maneira coordenada ou não, alcançar novos percentuais de participação, isso pode influir em resultados de conclaves. Com certeza. Então, temos cultura? Não. Entretanto, fomos levados a isso. E o que eu acredito é, os acionistas minoritários que participaram dessa experiência esse ano, que viram como é que foi positivo. As companhias que realizaram e perceberam como foi positivo, essas vão manter essa prática para os próximos anos e a gente vai gerar essa cultura para o nosso mercado. Eu estou bastante confiante, inclusive, que esse modelo de funcionamento por sistema eletrônico vai até causar modificações no nosso sistema de voto à distância, nosso boletim de voto à distância. Talvez seja ousado por conta das características do nosso BVD, mas eu acho que a tendência é que o BVD também migre para uma plataforma eletrônica. E havendo, como falou, havendo um engajamento maior de minoritário com a possibilidade de participar, mesmo que a distância de forma digital, nas assembleias, você gera também, aqui entendo eu, uma responsabilidade maior do próprio controlador, né? Que há uma fiscalização muito maior agora para a participação de aspectos minoritários que antes não participavam. Ainda mais com a gravação. Você pontuou, Henrique. A gravação é bom porque as pessoas podem gravar de qualquer forma, aquele não é um ambiente para tratar de assunto confidencial ao ponto de não poder ser gravado. Mas eu acho até além disso, eu acho que a gravação daria uma segurança jurídica ao próprio conclave. Porque se você grava, você não tem gravações espalhadas, você tem uma gravação oficial. Em caso de debate na CVM ou debate jurídico, né, contencioso do tribunal, você teria uma forma de ter uma fiscalização, né? Exato. Aumenta, sem dúvida nenhuma, a capacidade de fiscalizar as ações minoritárias. Não tem aquilo que fica depois numa ata que ele não participa da redação. Não existe mais isso. Porque como ao final, ainda que tenha uma ata, a Assembleia foi gravada, o formato da Assembleia vai se modificar. Aquilo que se coloca para a gravação muda e vai se aproximar cada vez mais ao próprio conteúdo da ata. Perfeito. Agora, falando sobre o aumento de responsabilidade, aqui, daqui a pouco a gente está caminhando para o nosso fim, né? Uhum. Sobre o aumento de responsabilidade, tem sim esse aumento de responsabilidade do controlador, aumento de responsabilidade da administração, mas talvez seja um sonho meu, eu quero acreditar nisso, mas eu acho também que quando o acionista participa da vida social, aumenta a sua sensação de responsabilidade com a companhia. Você pode ter um enorme grau de pessoas, de CPFs, esses 2 milhões de CPFs que foram para a Bolsa agora, que estão negociando aquelas ações e não tem nenhum interesse em votar. Estão comprando ativo, entrando, saindo, vendendo, não sei o quê. Com o tempo, esses que compram e compram para segurar as ações por mais tempo, vão começar a participar da vida social. Por quê? Porque ficou mais simples participar da vida social. E vão ter interesse quanto à tomada de decisão da companhia sobre diversos aspectos, inclusive responsabilidade social, Sim. responsabilidade ambiental, governança corporativa. Então, esse tipo de conscientização é fantástico. Só o fato, aqui também falando sobre um pouco mais de princípios, o fato de você ter mais cidadãos brasileiros, investidores, que são donos de companhia, já faz com que esses investidores ganhem uma maturidade maior
sobre o que é ser dono de uma companhia. Perfeito. E entender um pouco mais as relações do próprio capital. Perfeito. Então, isso gera assim, uma perspectiva de um maior liberalismo mesmo econômico, que a gente consiga entender mesmo essas relações de capital, porque temos mais pessoas donas de empresas. E Perfeito. faz parte disso quando essas pessoas participam das decisões sociais. Não só eu sou dono, tenho uma ação, eu voto na Assembleia, eu impugno o registro, porque olha só, eu sou acionista da Petrobras, posso ter de responsabilidade ambiental, faço registro de voto, e ainda que sejam votos, poucas ações, ela participa. E Sim. daqui a pouco você vê as pessoas se mobilizando É um para pertencimento participar também, né? coletivamente de stewardship. Isso É, tipicamente é stewardship, exatamente. que é você não só ser acionista, mas como participar como minoritário da própria realização, não só do objeto social, mas da forma como aquela companhia se relaciona com a sociedade na qual ela se inclui. Tudo isso está muito longe, talvez seja um pouco menos palpável que no dia a dia das companhias, mas eu realmente acredito que tem esse efeito educativo, sim. Com certeza. Com certeza. A gente está encaminhando para o final, Henrique. Eu vi que a minha voz, eu acho que está um pouco ruim, me pontuaram. Eu acho que foi álcool, que eu passei no telefone demais e ele deve ter dado problema. Mas eu queria. Você quer fazer mais alguma consideração para a gente fechar por causa do tempo? Meu caro, não. Ótimo conversar com você. Bater esse papo aqui sobre o assunto. Teve uns heróis que nos acompanharam aqui. A gente pode depois publicar. Eu já tinha feito uma apresentação sobre o assunto, sobre essa Assembleia Digital. A gente falou menos sobre a Assembleia de Debenturistas, mas que também foi muito importante para o nosso mercado de dívida, que está bastante tensionado. Mas gostei muito. Só tenho a agradecer aqui a oportunidade. Depois a gente marca uma conversa aí sobre Claro. o que a escola achar que é interessante, se você quiser conversar, as pessoas que seguem a escola também acharem que vale a pena conhecer um pouco mais da CVM, é sempre uma oportunidade de a gente levar um pouco do que a CVM está fazendo para mitigar os efeitos econômicos da crise sanitária. Não, a gente falou, a CVM está atuando em tempo real. A gente falou num evento junto com a AGU, né, em conjunto com a AGU. Eu até fiz esse comentário que a AGM está atuando em tempo real em uma matéria extremamente complexa. Então, eu te dou os parabéns por ser membro da CVM e os parabéns pela exposição brilhante que trouxe. É um prazer. A casa está mais do que aberta, você sabe disso. Eu já vou te mandar uma mensagem agora no WhatsApp para a gente já marcar uma próxima live para a gente falar sobre sistemas. Tem muito tema. Eu vi até que a professora Mariana Maduro mandou uma mensagem aqui, mas já foi a gente até conversou sobre isso. Eu posso falar com ela depois, por causa do tempo. Tem um minutinho só aqui para encerrar e vai cortar na nossa cara aqui ao Instagram. Então, Henrique, muito obrigado mesmo. Parabéns. Parabéns eu podia ter dado antes. Tá, porque eu já sabia como seria. Então, na próxima vez eu começo com parabéns e depois eu termino com seja bem-vindo. Para a próxima. Mas muito obrigado, Henrique. Obrigado, meu cara. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui e vamos conversar para a gente marcar uma próxima. Tem muito tema legal que você pode ensinar para a gente, na verdade mesmo, e para incentivar as pessoas a conhecerem um pouco mais o mercado de capitais. Vamos falar sobre sandbox, crowdfunding, processo sancionador, insider trade em tempo de pandemia. Tem muito assunto para quem quiser acompanhar. A gente marca uma conversa mais informal aqui e divide um pouco. Obrigado, meu amigo. Um forte abraço. Um abraço. Cuide-se. Cuide-se todos. Você também. Um abraço.